que dizem sobre suas igrejas. Essas palavras mudanças de igreja que está no link foi a minha pesquisa. Eu coloquei lá, mudanças de igreja. Então, o artigo é da revista Despertai. Vou colocar a referência da revista Despertai aí certinho para você ver, que é a Despertai de 1971. Não importa qual é a idade da revista, porque o conceito é o mesmo. E a revista está ali, a revista está aí no site, para que as pessoas vejam e leiam. Então, ainda está valendo, ainda faz parte do alimento fornecido pelo corpo governante. Tudo que está no site jw.org é o conteúdo do que eles consideram alimento no tempo apropriado do corpo governante. Então, se está lá, é o alimento no tempo apropriado. Se não fosse o alimento no tempo apropriado, não estaria lá. Correto? Então, não interessa a idade. Esse papo furado que eles tentam usar, não eles, mas os defensores, tentam usar para justificar ou tentar ocultar, né? Assim, obscurecer algumas coisas que a gente apresenta, é essa argumentação furada. Ah, mas esta publicação é antiga. Não interessa a idade da publicação, está lá no site. Hoje é alimento no tempo apropriado. O corpo governante diz, estude nossas publicações, leia, se mantenha familiarizado com o nosso site, JW. Vai lá para o site, é alimento no tempo apropriado. Não interessa a idade da revista. Correto? A Maria Rosa Flor falou que é um alimento contaminado, do ponto de vista dela. A Nelly Furtado diz, essa luz já apagou há muito tempo. Bem, então o que diz lá o artigo? Nós vamos lá recorrer ao artigo e ver as críticas que são feitas à Igreja Católica sobre mudanças. E aí vale a pena lembrar que a organização Torre de Vigia é uma organização religiosa, assim como muitas outras também, e muitas empresas, que passam por mudanças constantes, se adaptando às circunstâncias, né? Se tornando assim, né, uma metamorfose ambulante no decorrer do tempo. Confere? Agora, isso tudo tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Absolutamente, né? Absolutamente. Por que não? Porque você pode ir lá no texto Deixa eu pegar o texto aqui. Deixa eu me lembrar. É Tiago capítulo 3, versículo 17, se não me engano. Se não me engano a memória. Tiago capítulo 3, versículo 17, deixa eu ver se é isso. Não. É Tiago, então... Tiago 1, 17. É esse mesmo. Tiago 1,17, olha o que diz. Tiago 1,17, ó, diz assim. Olha o que diz aí, Tiago 1,17. Ó. Toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima, desce do Pai das luzes celestiais. A luz que clareia, e sempre clareia mais e mais, é aquela que vem do Pai das luzes, o fornecedor das luzes, o originador das luzes. É dele que vem, não é do corpo governante. É do Pai, do Criador. E o que o texto diz? A qual não muda como sombras inconstantes. Então, a luz que realmente deve iluminar a vida dos cristãos é aquela que vem do Pai Celestial, do Criador. Não a que vem de uma organização que está sediada lá nos Estados Unidos. Porque essa varia o tempo todo, está mudando, alterando constantemente, com a justificativa de que é a luz que clareia mais e mais, quando, na verdade, não é nada disso. São apenas adaptações que são feitas para se adequar a uma realidade que está sendo enfrentada naquele período, naquele momento. Muito bem. Então, o que eles falam sobre as mudanças na Igreja Católica? Então, a revista diz assim, ó, a confusão nas igrejas. Olha só. A confusão nas religiões da cristandade se acha bem difundida nas notícias.
Então, a Sociedade Torre de Vigia, o seu corpo governante, classifica todas as religiões que se dizem cristãs como cristandade. Não na denominação cristandade conforme nós encontramos no dicionário. Se você recorrer lá ao dicionário, como o nosso dicionário Aurélio, por exemplo, você vai ver que o termo cristandade se refere a religiões cristãs, de modo geral. Cristandade são as religiões que fazem parte do cristianismo. A Sociedade Torre de Vigia determinou um significado à parte, exclusivo, só deles. Ou seja, é uma linguagem que, quando você é membro da Sociedade Torre de Vigia e você escuta a expressão cristandade, você não aplica como está no dicionário. Você aplica a cristandade como as religiões que apenas professam ser cristãs, mas não são. São as falsas cristãs. As religiões falsamente cristãs. Esse é o significado do termo cristandade para a Sociedade Torre de Vigia. Então é importante entender isso. Porque um leitor que não conhece essa verbosidade da organização, essa fala, esse idioma exclusivo, vai ser levado pelo engodo, vai achar que, quando ele fala a confusão das religiões da cristandade, eles estão falando inclusive deles mesmos. É óbvio que não. Eles estão falando cristandade, todas as religiões que dizem ser cristãs são falsas, com exceção deles. Importante estar atento a esses detalhes. Uma frase só, e você já vê aqui um golpe que pode manipular um leitor desatento. O artigo continua assim, ó. Sem dúvida, está a par da dissensão que domina as igrejas. Sem dúvida, o leitor, no caso, está a par da dissensão que ocupa as igrejas, que domina as igrejas. É o que eles dizem aqui. Então, muitas pessoas realmente estão a par do que acontece nas denominações religiosas, né? A sua confusão, as suas mudanças constantes. Então, veja bem aí como é que eles estão se referindo às igrejas que eles chamam de cristandade. Olha só o que eles falam. Os sacerdotes criticam agudamente seus superiores. Os ensinos eclesiásticos e as milenares diretrizes eclesiásticas são abertamente questionados. Todo mês, dezenas de clérigos, tanto da alta como da baixa hierarquia e muitas freiras, abandonam suas posições na igreja. Os seminários noticiam que os inscritos se tornam cada vez menos. Ora, não é exatamente este o retrato do que acontece na Sociedade Torre de Vigia, principalmente nos últimos anos? Anciãos que criticam o corpo governante, anciãos que abandonam suas funções, superintendentes de circuito que deixam de ser superintendentes de circuito, pioneiros que abandonam a função de pioneiro, membros que abandonam a organização, irmãs que começam a acordar, despertar, ver que estão sendo enganadas pelo corpo governante, abandonam também a mesma coisa, só mudou aqui as terminologias. Sacerdote, freira e clérigos, a gente aplica aí, muda para anciãos, pioneiros regulares, servos ministeriais, superintendentes de circuito. Mas o resultado é o mesmo, pelo menos é assim que eu observo. Aí vamos lá. Esta situação religiosa perturba profundamente os frequentadores da igreja, de igrejas. Muitos católicos romanos, em especial, veem com consternação o que acontece à sua igreja. E essas pessoas comentam o assunto. O que dizem? Vou botar essa frase aí, porque é bonito, né, falar dos outros e não olhar para o próprio rabo, né? Vamos ver aí, ó. Olha o que eles dizem aí. Confusões com as mudanças. Olha isso só, olha bem. Aí eles apontam para as mudanças nas igrejas, principalmente a igreja católica, e diz que o povo está confuso. E aí eles dizem assim, as testemunhas de Jeová podem responder essas perguntas, porque visitam regularmente as pessoas em seus lares para incentivar o estudo da Bíblia. Então,
A organização Torre de Vigia envia os seus membros para as casas das pessoas que já têm suas religiões, já têm suas crenças, com o objetivo de ensinar a sua visão da Bíblia, a sua doutrina, a doutrina do corpo governante, no caso, com o intuito de tirar essas pessoas das suas religiões para que elas façam parte da sua organização Torre de Vigia. Aproveitando-se assim das confusões que eles estão enfrentando, né, das dúvidas, da inconsistência doutrinária que acontece nas religiões. É o que eles estão dizendo assim. Então a gente aproveita que eles estão todos confusos, em dúvida, e vamos lá e trazemos eles para nós. Aí é o que eles dizem aqui. Por exemplo, na Terra Nova, os católicos expressaram livremente seus conceitos sobre as mudanças ocorridas em sua igreja. Alguns afirmaram: estamos tão confusos com as mudanças na igreja que dificilmente sabemos mais em que crer. Olha essa frase. Essa frase me fez lembrar exatamente. Vou jogar a frase aí também. Quem mais chegou aí? Bom dia, Ranieri, direto de Petrolina, de Pernambuco. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí todos vocês. Então, vamos aplicar essa frase à sociedade Torre de Vigia, porque tem enfrentado também muitas mudanças doutrinárias, mudanças nas suas regras, e o povo está ficando confuso. Muitos irmãos não sabem, já não sabia antes, porque a forma como eles modificam suas doutrinas é tão assim, acelerada que os irmãos não sabem o que eles vão ensinar como verdade naquele dia. Por isso eles são incentivados ao tempo todo estar lá acompanhando o carro celestial, né? Leia-se Carro Celestial, Sociedade Torre de Vigia e suas doutrinas. Eles têm que acompanhar o passo, a velocidade do carro celestial, que é a Sociedade Torre de Vigia. Conforme eles mudam, os irmãos têm que estar acompanhando. Por quê? O indivíduo chega, aí vai tentar defender uma doutrina. Não, porque nós acreditamos assim, a Bíblia ensina isso. Aí o colega do lado que está atualizado, o irmão Testemunho de Jeová do lado, fala assim, cutuca ele e fala, isso já mudou. Isso aí teve uma nova luz, teve um ajuste aí na reunião especial, isso aí já não é mais assim não. Aí ele, quê? Não sabe de nada, está perdido. Você faz um vídeo aqui falando sobre um determinado tipo de coisa que acontece na Torre de Vigia, aí um defensor da Torre de Vigia vai lá e grava um vídeo te criticando. Esses apóstatas não sabem o que fala porque a organização de Deus vai, blá, 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 blá. Aí no dia seguinte, sai lá no site jw.org, exatamente aquilo que o tal apóstata estava falando. Aí o apologista, defensor do corpo governante, tem que fazer um novo vídeo falando de outra coisa para disfarçar. Por quê? Porque nem eles conseguem acompanhar as mudanças que acontecem na sociedade Torre de Vigia. Ou seja, eles são feitos de palhaços pelo corpo governante. Não, eles se fazem, não são feitos, eles se fazem, porque o corpo governante não manda eles fazer isso. Na verdade, o corpo governante pede que eles não façam esse papel de palhaço, de fazer vídeos para defender o corpo governante, porque é um papel de palhaço. Ele vai lá, defende uma coisa e amanhã o que ele defendeu já não é mais aquilo. Então ele faz o papel de palhaço de graça, por vontade própria, porque o corpo governante pede, por favor, não vai lá, porque vocês só estragam o nosso trabalho. Os apologistas que defendem o corpo governante só atrapalham o corpo governante, porque tudo que eles fazem é um tiro contra eles mesmos. Eles acabam atrapalhando a jogada do corpo governante, né? Então o corpo governante pede que eles saiam do caminho. Não atrapalha, não. Deixa que a gente vai sozinho. Muito bom. E aí, voltando aqui no artigo, ó. Perdão. Em Nova York, certo médico católico, ao encontrar-se com uma testemunha de Jeová, que é um de seus pacientes, logo passou a falar sobre a profunda preocupação com as mudanças em sua igreja. Então, olha, tá entendendo a linha de raciocínio desse artigo? Eles estão criticando, eles estão, tipo, rindo da cara do pessoal das igrejas por causa das mudanças constantes que eles enfrentam lá. Dizendo que, nós, testemunhos de Jeová, estamos tranquilos, porque nós não sofremos isso. Nós não passamos por isso e podemos acolhê-los. Nós podemos ajudá-los a encontrar um caminho certo,
que não muda. Lê do engano, né? Porque se esses católicos aí tivessem abandonado a Igreja Católica, caso tenham feito isso, caíram na mesma decepção. Opiniões quanto às razões de tudo. Olha só isso. Um casal que frequentava a igreja evangélica afirmou: a razão de haver tanta confusão em nossa igreja é que cada um deseja interpretar a Bíblia a seu próprio modo. Olha essa frase, vou jogar aí. Está no artigo que eu coloquei o link aí, você pode ir lá no site oficial e pegar a revista A Despertai. Todos os direitos autorais são da Sociedade Torre de Vigia. E você vai ver aí na Sentinela 1º de agosto, não, 8 de janeiro, aliás. As revistas antigamente Despertai saíam todo dia 8 e todo dia 22. Elas eram publicadas quinzenalmente nessas datas. A 8 e a edição de 22 de cada mês. A Sentinela era de 1º e 15. A de 1º era para o público e a de 15 era de estudo. Era assim. A Despertai, as duas eram para o público. Aí o que diz outra coisa? Ó, explicando por que ela achava que havia tanta confusão em sua religião, certa senhora judia em Nova York afirmou: não somos suficientemente humildes. Olha só, aí eles já criticaram aqui, entre aspas, né? Porque quando eles fazem esses comentários aqui, citando Igreja Católica, Igreja Evangélica, os judeus, uma judia, eles estão falando das confusões que acontecem nessas religiões. Tipo, acontece confusão nas religiões por aí, mas em nós não. Com a gente não acontece nada disso. Mais uma. Um idoso senhor católico admitiu que se sentia muito infeliz com as mudanças na igreja. Isso mostra que há fraquezas na igreja, afirmou. Para mim, a igreja está morta, disse o idoso católico. Então, aí eles estão trazendo aqui os comentários do povo, né? Não sei se são comentários verdadeiros ou fictícios, né? Não tem nomes nem nada, referências, são apenas um idoso, uma judia, um evangélico, um casal de católicos. Isso aí é muito genérico, muito vago, né? É muito simples falar dessa forma, que aí você não se compromete também com a verdade. Aí, no subtítulo Suas reações aos acontecimentos religiosos, diz assim: é interessante notar quão variadas são as reações aos recentes acontecimentos no campo da religião. As testemunhas de Jeová verificam que muitas pessoas que anteriormente evitavam discutir religião e a Bíblia agora estão dispostas a expressar seus conceitos. Eles se colocam aqui como se fossem acima, né? Estão no topo. Nós estamos observando as religiões aí. Nós estamos analisando como as religiões se comportam, porque nós estamos isentos dessa análise. Nós estamos isentos de qualquer crítica. Tudo de ruim, de confuso acontece com eles, mas não com a gente. Aí tem um subtítulo aqui que é muito interessante, é muito pertinente para o momento, que tem a ver com dinheiro. Aí voltando lá ao artigo. Repulsa aos métodos de angariar dinheiro, lá da revista Sentinela, de 8 de janeiro de 1971. Provavelmente a queixa mais frequente contra as igrejas, não eles, contra as igrejas, eles estão tranquilos, estão isentos, se acha relacionada à sua ânsia insaciável de dinheiro. Muitas pessoas estão cansadas demais com isso. Mas isso só acontece lá nas igrejas. Na Torre de Vigia, não. É a ideia que quer ser passada aqui, pelo menos é assim que eu enxergo. Olha só, uma senhora luterana admitiu que a religião é simplesmente um grande negócio. Quem assistiu aquele vídeo que eu fiz, como se tornar um bilionário explorando a fé das pessoas. E aí eu fiz os cálculos ali, mostrando que em pouco tempo você pode levantar bilhões de dinheiro. É só fazer resoluções. Não cobra dízimo, não. Se quiser cobrar dízimo, é uma tática, né? Talvez você consiga, mas aí muita gente vai correr. Porque às vezes 10% vai chamar a atenção de... O número 10 é um número grande, né? Na visão de uma criança, se você falar assim,
Você dá 10 moedinhas de 10 centavos em uma de R$ 1. Ela vai achar que as 10 de 10 centavos vale mais que a de R$ 1. Vale a mesma coisa. Mas na visão dela, a quantidade, né, o 10 tem uma sonoridade de grandeza. Então, 10% às vezes soa um pouco assim, lá no subconsciente, né? Uma rejeição. Aí o que acontece? Uma senhora luterana admitiu que a religião é simplesmente um grande negócio. É o laço extorsão, já dizia o nosso querido Joseph Franklin Rutherford. Religião é laço e extorsão. Um idoso episcopal se queixou. Na minha igreja, simplesmente se dá ênfase demais ao dinheiro. Eu já disse ao meu sacerdote que ao invés de o nome da igreja ser colocada na frente, deveria haver um grande letreiro dizendo dinheiro. Vou colocar essa frase aí no chat aí para vocês verem. Voltando lá ao artigo, ó. Eu coloquei a parte aí, eu dei o Ctrl+C e Ctrl+V, eu não lembro se eu copiei. Copiei. Deixa eu jogar na tela. Ao invés do nome de igreja ser colocado na frente, deveria haver um grande letreiro dizendo dinheiro. Viu só? Aí olha isso. Certa dona de casa apontou para um calendário da igreja e explicou que estava obtendo coisas assim todo mês e que esperava que contribuísse por elas. Acrescentou: pertenço ao clube do livro de cheques do mês. Em desgosto, certa senhora espanhola disse que sua igreja se acha tão comercializada que quando entra nela, tem de pagar mais de um cruzeiro, além de trazer um envelope de contribuição semanal. E quanto tem de cobrir? Costumavam dar $1 ou $2, mas agora o envelope especifica que devem começar com $2. Pois é, né? Olha só que bonito. Aí você vai vendo, né? A Sociedade Torre de Dia, por exemplo, criticava muito as igrejas que usavam maquininhas de cartões de crédito. Depois eles começaram a adotar as maquininhas de cartão de crédito. Criticavam as religiões que utilizavam televisão, canais de televisão, para poder divulgar a sua mensagem. E aí abriram o TVJW, que depois passou a ser chamado de broadcasting. Enfim, critica os outros e depois faz exatamente a mesma coisa, ou às vezes faz até pior.